E aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes. Não se esqueça de inscrever no canal. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Assim você não vai perder os conteúdos. A gente também gostaria de pedir para você indicar o canal para os seus amigos. A gente chegou ali com a plaquinha de 100 mil, acho que já estamos por volta de 150 mil e a gente quer ir ainda mais longe levando a palavra de Deus. Então ajuda a gente. É isso aí. Será que até o final do ano bate 200? Também não deixe de acompanhar a gente lá nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. É o mesmo, @podecrer.ofc. Tem bastidores e muito conteúdo maneiro lá. Bom, agora eu vou deixar a Natália apresentar a nossa convidada especial de hoje. A nossa convidada especial que eu estava querendo há muito tempo é a pastora Isa Reis. Seja bem-vinda, pastora! Bem-vinda, pastora Isa Reis, é da Igreja Atitude de Alphaville, Sim, em São Paulo. São Paulo. Um prazer, pastora, ter a senhora aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu tô acompanhando vocês faz tanto tempo. Hoje é um dia. Hoje eu vou aproveitar. Pastora, eu queria que a senhora começasse contando da sua conversão. Ai, meu Deus. Olha só. Eu me converti aos 15 anos. E próximo mês eu completo 42 anos. E desde que eu me entreguei a Jesus, tudo mudou. Mas as mudanças mais radicais vieram através da minha mãe. Eu tinha 13 para 14 anos. Eu era muito, muito religiosa. Eu era a coroinha do padre. Tão dedicada que eu era. Então, eu já gostava de ler a Bíblia a respeito de Jesus no Evangelho de Mateus. E minha mãe me lembrou esses dias que eu costumava dizer para os meus irmãos, olha para mim, o que eu faço pregando hoje eu já fazia na adolescência. E aos 15 anos, quando eu tinha 15 anos, minha mãe se converteu, ela voltou para Jesus. E a transformação dela foi muito radical, porque minha mãe era uma boca muito suja, era uma palavra, um palavrão, ela era muito violenta. Eu tenho marcas na perna, assim, ela brava em casa, jogava as coisas. Mas, de repente, minha mãe mudou. Era Deus te abençoe, ela tá estranha. E foi um ano que eu acompanhei as mudanças da minha mãe. E foi me contagiando. E aí, um dia, ela me convidou para ir numa festa de jovens. E aí, eu resisti, minha avó Isaura, meu nome é Isaura, tá, gente? A minha avó Isaura foi lá pro bairro dos Pimentas, onde eu morava em Guarulhos, para ir pro culto. E minha avó não dormia na casa de ninguém. Nesse dia, minha avó decidiu dormir lá. Para honrar minha avó, falei, poxa, ela não dorme na casa de ninguém, então eu vou. E eu fui pro culto com a minha avó. Não prestei atenção em nada. Mas no final, os jovens ficaram de pé para cantar um hino até do Mato Nascimento. Algemas caíram das minhas mãos. E quando eles cantavam, eu fui sendo visitada por Deus de um jeito que eu nunca tinha sido. Começou a me arrepiar, aquela vontade de chorar. E aí eu chorei muito. E minha avó agarrada na minha mão. O que tu tem? Eu disse, eu não sei. Mas eu senti tanta presença de Deus. E assim, a minha mãe, durante esse um ano, ela fazia culto lá em casa com jovens. Eu tinha tanta repulsa com crente que eu não entrava em casa. Eu ficava na rua esperando terminar. Terminava e eu entrava. Só que, nesse dia, a minha mãe, claro, né, nem ligou para mim lá no canto, deixou eu chorar. Muita gente aceitando Jesus e minha mãe levando essas pessoas para frente. Quando chegou a minha vez, eu dei um pulo da cadeira. Fui a última. E dei um toquezinho nas costas dela. E quando ela virou para trás, ela nem ligou. Aí quando ela olhou bem, assim, aí os jovens tudo gritando, né? Porque todo mundo sabia da minha resistência. E aí foi aquela choradeira. E nesse dia eu me entreguei a Jesus no mês de julho. E me batizei no dia 7 de novembro e dia 8 de novembro é meu aniversário. E por que você tinha essa aversão aos protestantes? Olha, eu acho que era de forma inconsciente, porque eu tinha algumas pessoas da minha família que eram muito radicais e muito chatas, assim, como crentes, né? Muito religiosas? Muito. Então eu acredito que era inconsciente. Por ver a forma deles tratar a gente, meros mortais, eu não queria ser crente, eu achava que era aquilo ali, ser radical demais, tudo era na base da ameaça, Deus vai te pegar. Então aquilo foi criando uma resistência em mim. Tanto que precisei ver a transformação da minha mãe para eu entender que não era aquilo que as outras pessoas estavam me mostrando.
Sua mãe é a Dona Jandira, né? Maravilhosa. Ela tem uma história de volta a Jesus, né? Sim. Que eu queria que você compartilhasse com a gente, que é uma história muito emocionante. E ela estava já dedicada à macumba quando ela voltou Foi. para a igreja. Você pode contar? Então, essa é aquela parte que eu não sabia. Eu descobri quando eu tinha 16 anos. 16? Não, peraí. Eu tinha uns 18 anos, eu tive uma conversa muito difícil com a minha mãe. Foi quando eu soube a história dela, que até então ela nunca tinha contado. Minha mãe, com 20 anos de idade, mais ou menos, ela era missionária e pregava em São Paulo, para tudo que era lado. E ela conheceu um rapaz na igreja e engravidou desse rapaz. Só que assim, a minha mãe era o xodózinho do meu avô. E meu avô era aquele perfil antigo, né? As meninas das vizinhas, nenhuma presta, só as minhas filhas. Então ele tinha um zelo excessivo. Aí a minha mãe vai, xodózinho dele, engravida. A ordem do pastor da igreja foi: tira ela do meio das jovens e ninguém vai visitar. Por quê? Ela vai contaminar as outras. Então, minha mãe foi rejeitada pelo meu avô, porque ele foi muito radical. Ele queria que ela abortasse. E ela não aceitou. E aí ele disse para ela que se ela não abortasse, ele nunca mais falaria com ela. E ele cumpriu isso. Ele ia até morrer. Ele não falou com a minha mãe. Minha mãe só viu a bebê na hora que nasceu, porque foi doada. E até hoje, minha mãe nunca encontrou a bebê. É uma história bem difícil para ela. E pra gente, né? Porque é aquela incógnita. Você pensa, nossa, eu tenho uma irmã. Tem aonde? Porque ninguém fala. E minha mãe procurou, porque no momento do nascimento disseram que ela tinha morrido. E minha mãe saiu em tudo que foi cemitério procurando o corpinho e nunca encontrou. Então, a sua irmã, ela foi Foi para dada, adoção, foi foi dada, dada, foi dada. e a sua mãe não tinha nem noção Não disso. tinha, não tinha. E até hoje. E aí, faz o quê? Acho que uns 3 anos, uma tia-avó nossa, de 100 anos, Lúcida, perguntou para minha mãe: e aí, Jandira, você encontrou sua filha que o seu pai deu? Porque até então ninguém tocava no assunto, sabe? Foi bem triste. Então, assim, minha mãe não encontrou minha irmã, procurou em tudo que foi cemitério, foi pesado para ela. E o óbvio, hoje não se fala de depressão. Aliás, hoje se fala de depressão como não falava antigamente, mas ela teve uma depressão profunda. Assim, rejeitada pelo pastor da igreja, que deu ordem aos jovens que ela era líder, que não a visitasse. Meu avô deixou ela de lado, ignorou até a morte. E ela sem a bebê e sem o pai da criança. Então, assim, tudo desmoronou para minha mãe. Ela ficou mais ou menos uns 2 anos assim, depressiva. Foi quando meu tio caçula chamou ela para ir para uma festa. Aí ela conheceu meu pai. E assim, meu pai era bonitão, né? Todo cheio de pai. E aí, meu pai bebia absurdamente. Ela conheceu meu pai e engravidou de mim. Por conta da violência, separou. Aí voltou, engravidou da minha irmã. Aí outra onda de violência, ela fugiu. Estava grávida já do meu irmão. Então, nós somos 3. E por conta dessa violência, minha mãe passou muito tempo desorientada. Eu fiquei dos meus 7 para 8 anos de idade até os 13, sem ter uma casa. Era sempre na casa de alguém. Eu e minha irmã na casa de alguém, e minha mãe com meu irmão em outra casa. Nós passamos a infância assim. Até que, quando eu fiz 14 anos, a minha mãe estava muito doente, com problema respiratório. Nós morávamos em Guarulhos, no bairro dos Pimentas, e a minha avó em Hermelino Matarazzo, que é a zona leste de São Paulo. Minha mãe estava lá nesse dia. E a minha tia Wanda convidou ela para ir num culto numa casa. Quando ela chegou na casa, o irmão estava fazendo um culto célula. Ela parou na porta, ele olhou para ela e disse: o diabo ia te matar hoje, mas Jesus vai te dar vida. Aí ela caiu endemoniada e aí expulsaram os demônios dela. E aí ele perguntou: você quer voltar para Jesus? Ela disse: eu quero. E ali minha mãe voltou dentro daquela casa. Chegou na casa da minha avó, era uma ladeirinha assim. Ela disse para minha avó: eu tô bem, eu vou voltar para casa. Foi para os Pimentas. Minha mãe desceu pela rua de baixo, a mãe de santo veio pela rua de cima. Jandira, teu Exu ia te matar hoje. Você tem que fazer um despacho até meia-noite. Só que no culto, quando minha mãe chegou na porta, a palavra de Deus na boca daquele líder da célula foi: o diabo ia te matar hoje, mas Jesus chegou primeiro. E de fato, na hora que ela chega em casa, a mãe de santo veio com essa proposta do despacho. Minha mãe não aceitou. Entrou em casa e eu me lembro como se fosse hoje, que agora a gente já tinha um barraquinho. Desmontou tudo, tirou todos os altares, pegou as roupas, colocou dentro de um saco. Naquele dia, minha mãe de fato voltou para Jesus. Foi a coisa mais linda. E ela entrou para a macumba porque ela quis matar com a gente.
E no dia que ela quis se matar com a gente, comigo e com meus irmãos, foi numa ponte na zona norte de São Paulo. Um rapaz vinha passando e ela disse que eu fui falar com o rapaz. Como eu fui falar, chamou a atenção. Aí ela saiu de perto da ponte. E aí ele disse, a senhora ia fazer uma desgraça, não ia? Ela disse, eu iria. Aí ele disse, vai nesse endereço, minha mãe vai te ajudar. Aí era um centro. Então ela ficou lá por muitos anos. E no dia que ela se converteu, a ameaça foi real. Ela realmente quase morreu. Ela teve vários problemas respiratórios e eu me lembro. Ali começou meu processo de encontro com Jesus. Por quê? Ela na cama, roxa, minha mãe tem a pele clara, roxa, mal conseguia respirar, os médicos não descobriam. E eu rezei tudo que eu conseguia naquele dia e nada. Aí chega meu tio, presbítero da Assembleia de Deus, encostou assim na maca do hospital e disse, Isa, posso orar? Aí eu fiz assim, né? Bem debochada. Aí ele só estendeu as mãos e disse, espírito da morte, saia do corpo da Jandira agora, em nome de Jesus. Pronto. Aí continuou conversando comigo, minha mãe foi recobrando o ânimo, recebeu alta, foi para casa. Nunca mais minha mãe teve crise. Então, assim, a história dela é incrível e não tem como não ver Jesus na história da minha mãe. De fato, eu fui transformada através dela. Bem impactante. Muito impactante. Como que foi para você nessa infância? É tão difícil, né, de viver separada dos irmãos, em casas aleatórias. Acho que você já dormiu na rua, passou Sim. muita necessidade. Como que foi tudo isso para uma criança, né? Então, até os 7 anos, minha mãe era enfermeira em 2 hospitais. Então, eu tinha uma vida muito boa, tinha casa boa, tinha babá. Só que nessa última onda da violência do meu pai, ela decidiu abandonar a enfermagem. Foi quando a gente precisou morar de favor. Um dia anterior que ela tentou suicídio com a gente, ela foi para o hospital e mentiu no hospital, dizendo que minha avó estava sendo transferida para lá e que a gente ia esperar. Então, aí trouxeram biscoito, essas coisinhas para a gente como criança. E depois desse lugar, a gente foi para a rua. Então, assim, eu lembro vagamente das vezes que a gente precisou ficar assim, em hospital. A gente já foi ficar no campo de futebol. Minha mãe montou uma tenda e eu me lembro, disso eu me lembro. Mãe, por favor, vamos para casa, né? E ela, não, amanhã o pessoal vai jogar bola aqui. Ela, vamos jogar para lá, a gente vai ficar aqui. Então, hoje, eu tendo uma casa, tendo família, de vez em quando eu sou visitada por essas memórias e, de verdade, eu só agradeço, porque eu tinha literalmente tudo para dar muito errado. Eu e meus irmãos, porque sem meu pai, minha mãe desorientada e, assim, criar 3 filhos sozinha realmente não foi fácil para ela. E você tem 3 filhos hoje, né? Você teve algum momento medo de reproduzir na sua família, de reproduzir com seus filhos o que você tinha visto que aconteceu com a sua mãe, o que aconteceu na sua infância? Ah, sim, principalmente quando eu atravessei o divórcio, porque eu me vi no mesmo lugar da minha mãe, com 3 filhos, com a guarda, e aí eu fiquei, e agora, meu Deus? Teve vários momentos porque eu estava em depressão, então teve vários momentos que eu tinha aquele ímpeto de querer morrer, como minha mãe fez comigo, com meus irmãos. Gerenciar a separação com os 3 não teve como, foi inevitável. Eu lembrei do que minha mãe superou, porque no momento da depressão eu quis morrer, pelo menos 3 vezes. Mas Deus me segurou e não deixou. E eles foram, de fato, o principal motivo para que eu pensasse bem. Não é a minha história, não é a história da minha mãe. Então eu tive que ter muita sobriedade. Minha mãe teve um outro momento, um outro acesso de conhecimento, acolhimento, tudo foi muito diferente. Então isso me ajudou a ponderar, mas foi desesperador por um tempo. Como que foram esses momentos? Você procurou ajuda de que forma? Você tinha pensamentos ruins? Você não queria levantar da cama? Como que era tudo isso? Na verdade, meus primeiros sintomas foi em 2017. Eu digo que foi o pior ano da minha vida, literalmente. Por quê? Em 2017 eu estava infartando. Eu sofri acidente de moto, sofri acidente de carro. E eu já estava com alguns sintomas depressivos. Crise de pânico, de ansiedade. Mas até então, eu só correria. Até o momento que eu estava quase infartando mesmo. E eu fui para emergência em Salvador e o cardiologista mandou eu para psiquiatra. Falei, eu vou mesmo. No psiquiatra, ele identificou as crises e pediu para eu fazer terapia. Mas eu resisti. Não preciso de terapeuta. Eu tô ótima, eu vou orar, vou tomar meu remédio, vou dormir e vou me acalmar.
Só que 2019, eu fui chegando no meu limite. Aí veio a pandemia, que na verdade para mim foi uma porta aberta para me salvar, porque eu consegui voltar para dentro da minha casa com o ritmo que eu gosto, de tomar café da manhã como qualquer pessoa comum, almoçar, sofá, viver. Eu quase não tinha esse privilégio mais. E aí 2020 foi quando eu comecei a fazer terapia mesmo, porque aí eu fiquei 3 dias em casa sem levantar da cama. Eu só ia ao banheiro e voltava. Eu não queria comer, eu emagreci absurdamente, só dormia na base do medicamento. Aí eu vi que eu estava chegando no fundo do poço, porque eu amo viver. Então, das pessoas próximas a mim sabe quanto eu sou vibrante. Eu gosto do agito e eu estava totalmente às avessas. Você conseguiu se perceber nesse quadro depressivo ou você precisou que as pessoas te sinalizassem que você estava diferente? Porque às vezes a pessoa que está dentro desse quadro não tem noção, né, de que a visão dela, a percepção dela muda sobre a vida, né? Demorou, porque em 2017 começou os sintomas. 2020 foi que eu comecei a fazer terapia. Mas por quê? Porque eu fiquei 3 dias dentro do quarto deitada. E meus filhos de um lado para o outro. E eles estavam acostumados, mesmo quando eu não estava tão entusiasmada, eu estava perto. No terceiro dia eu falei, começou a ficha a cair. E uma das vezes que eu pensei em suicídio, que na verdade eu fui no ímpeto. Eu morava no 15º andar. E aí quando eu parei parece que eu fui até ali dormindo. Foi como um choque, assim. Meu Deus, eu não posso fazer isso comigo. Então eu tive vários insights, porque, claro, minha mudança foi muito radical. Eu sou muito vibrante. Só que o movimento dos meus filhos em casa e eu sem vida para brincar com eles, eu vou aceitar, eu vou fazer terapia. Então eu comecei mais por conta dessa questão dos pensamentos suicidas. Aí uma amiga minha que mora nos Estados Unidos foi quem identificou de longe. Aí ela me chamou. Isa, vai nessa terapeuta. Começa devagar. Vai lá. Eu disse, tá, eu vou. Bem longe da minha casa. E fui. E desde então não abro mão do processo de terapia. Minha alegria foi receber alta, entre aspas, porque o meu diagnóstico foi de estresse pós-traumático, que de fato só se identifica 2 anos depois, praticamente, que começa a ter os primeiros sintomas. E já não tomo mais medicamento para dormir, não tenho crises. Eu faço terapia, porque terapia é vida, não é? Mas não como foi no início. Eu acho muito importante, né, a gente sempre falar sobre isso aqui, porque ainda é um assunto que algumas pessoas têm muita resistência. Terapia, psiquiatra, tomar remédio, né? E é importante, né? As pessoas, Verdade. isso é falta de Deus. Não, gente, às vezes é algo do seu A próprio própria organismo. Isa, né? É. Teve uma resistência até Exatamente. Tive. começar. Mas é aquela questão religiosa, né? Vai orar, isso é demônio. Isso é alguma seta do mal, como dizem os pentecostais, né? Só que, assim, no dia que o cardiologista me disse que eu teria que tomar medicamento, eu não resisti. E eu não resisti por uma razão. Quando Deus usou o profeta Isaías e disse para o rei Ezequias, põe sua casa em ordem, porque você vai morrer. O Isaías sai, Deus aparece e diz, volta, Isaías. Ele está orando. E entendendo que ele precisa rever o caminho dele. Então, volta lá e diz para ele que eu acrescento mais 15 anos. Aí Isaías voltou. Deus acrescenta mais 15 anos. Agora, pega a pasta de figos e passa na sua ferida. Peraí. Deus liberou uma palavra de vida para ele e agora está dando uma receita. Passa uma pomada, medicamento, mas se liberou uma palavra de vida, cura tudo. Por que Deus não fez isso? Para nos dar a lição mesmo, de que, beleza, ele pode fazer um milagre, mas se ele deixou recursos, a gente precisa usar. Então, eu em nenhum momento ofereci resistência para tomar os medicamentos, me fez muito bem. No início, teve a questão dos ajustes, né? Então, eu me Os deixava... efeitos colaterais. Troquei 3 vezes, até que recebi alta. E, graças a Deus, não preciso mais. Porém, quem está nos assistindo agora, que repense esse conceito, porque eu ainda encontro pessoas, não, eu me recuso a tomar medicamento. Mas, gente, você está fazendo tratamento para um câncer, você tem que tomar. É uma doença. Sentindo dor de cabeça, não toma. Pois é, mas essa questão religiosa mesmo, que eu espero que ao longo do tempo que a gente vai falando disso, vá cada vez mais quebrando. Você acha que seus filhos foram fundamentais de você ir para querer se cuidar porque tinha eles? Com certeza. Mesmo porque, assim, meus filhos, eles são muito companheiros, os 3. A Isadora tem 8 anos, o Biel vai fazer 14 agora em dezembro, e o Xande tem 18. Então, eles são muito companheiros. E
é de apertar o coração, ver que eles tentavam me ajudar. Porque nas entrelinhas, né, eles amam louvor, eles gostam de conversar. Então eu não poderia fazer isso comigo por causa deles também, sem dúvida. Você falou que a sua mãe passou por um preconceito, né? Quando ela teve esse filho que não era esperado. Como que foi para você quando passou por um divórcio, que também é uma coisa de muito preconceito, e você na igreja com uma figura importante ali, não era uma pessoa que não estava em evidência, né? Então teve toda essa evidência. No caso da sua mãe, nem tinha as redes sociais, né? Você ainda foi com esse boom todo de redes sociais. Conta um pouco pra gente. Olha, eu acredito que não foi tão insuportável, porque eu tenho uma rede de apoio muito grande. E quando eu digo grande, é na proporção, não de número de pessoas, mas eu digo de preparo. De amigos, a terapia e pastores. E meus filhos. Porque quando a gente começou a ter crises, algumas coisas eu já comunicava para eles. Então a gente tinha uma conversa ampla sobre isso. Com as matérias, algumas coisas dificultaram, porque eu tenho uma Isadora que é pequena, então ela sabe ler. Agora eu deixo ela ver algumas coisas nas redes sociais. Então, gerir as mentiras foi muito difícil. Por quê? Eu olho para as redes sociais hoje, os youtubers, por exemplo. A justiça tirou 40 vídeos, 10 canais foram tirados do ar, porque eles mexeram com os meus filhos. Então, a pior parte do divórcio foi ver que o ataque foi contra os meus filhos. E para mim suportar isso foi muito, muito difícil. Então eu precisei desses amigos, eu precisei de pastores, eu precisei da terapia, porque administrar as mentiras, porque as pessoas vinham conversar comigo como se fosse verdade. Ah, você divorciou por causa disso? Eu não, porque eu fiz um vídeo nas redes sociais assumindo que um dia eu pequei. E foi sobre a pressão do meu antigo líder, porque ele disse, você precisa fazer isso, porque você é artista. Enquanto você não admitir, as pessoas não vão te deixar em paz. Mas, gente, foi outro contexto, outro momento da minha vida, isso está mais do que resolvido. Não foi encoberto, eu confessei um pecado, eu lidei com esse problema. Não, você precisa falar. E quando eu fui falar, e o que eu imaginei? Pronto, agora minha vida vai estar acabada. Eu me vi mais amada do que eu imaginava. Eu tirei um peso das minhas costas, de, entre aspas, uma certa idolatria de perfeição sobre quem prega. Como se você fosse infalível. Então, me libertou. Claro que essa não foi a razão do divórcio. Nós tínhamos outros problemas que não foram administrados de forma correta. Então, ter atravessado essa fase difícil, até chegar ao divórcio que eu não queria, porque eu realmente era muito apaixonada pelo pai dos meus filhos. Conheci ele, eu tinha 16 anos. Foram 22 anos de história. Então, eu não banalizei o divórcio. No momento da crise, que eu não sustentei minha integridade, eu fui até ele para confessar, pedir perdão para a igreja. Eu fiz o caminho que eu entendi que eu deveria fazer. Aí, de repente, a internet troca tudo, coloca como se tivesse sido naquele momento. Então, eu tive que sair um pouquinho, respirar fundo, administrar meus filhos e as informações que eles tinham, para que eles não misturassem com o que alguém estava falando na internet. Então, administrar isso não foi brincadeira, não. Eu, sinceramente, hoje, depois que passou quase 4 anos, que eu olho de longe, eu fico, meu Deus, eu sobrevivi. Você tem um número muito expressivo de seguidores nas redes sociais, são mais de 1 milhão de pessoas te seguem, te acompanham. Você prega muito, você ministra em vários lugares, e você sente que ainda hoje existe algum tipo de resistência quando você chega nas igrejas das pessoas que conhecem justamente essa parte da sua história? Ou você acha que isso as pessoas entendem hoje de uma forma melhor? Eu não sinto resistência porque quem me convida consciente. E a melhor parte, consciente do que eu falei, não do que disseram. Então eu não posso reclamar, não, de verdade. Mesmo porque ao longo desses anos eu consolidei uma história. Eu não chegava na igreja só na hora de pregar, isso fez toda a diferença. Eu fiz alianças. Então, as igrejas que eu volto hoje, ou as que me convidam, a maioria dos líderes me dizem a mesma coisa. Você é muito humana. Que bom perceber que a graça, de fato, é viva em você. Eu tive uma indisposição uma vez numa agenda, porque tinha um desses pregadores conhecidos, e aí ele quis gerar uma situação bem constrangedora. Mas ele não era o pastor da igreja, ele não era uma das ovelhas, ele era alguém tão convidado quanto eu.
e mais uns daqueles da inconformidade, né? Como é que pode estar de pé? Então eu entendi o lado dele, falei, cada um entrega mesmo o que tem, tá tudo bem. Mas sobre as igrejas locais, eu não posso reclamar, não. Eu acho curioso, assim, às vezes até um pouco absurdo, né? Que tratam os pecados como se esse pecado aqui é pior do que o seu, né? E na verdade, pelo menos eu entendo que a consequência de um pecado pode ser mais grave do que o outro, mas não é que existe pecadinho, pecadão, Não né? existe. E aí, tratar assim o divórcio, não, meu Deus, essa mulher nunca mais pode subir no altar. É meio absurdo isso, né? Chega a ser Hipócrita. chega a ser cruel, Sim. porque assim, até que chegue no divórcio é uma jornada. Então, eu nunca banalizei, porque de fato eu levo a família a sério, né? E até as declarações que eu fazia, né? Que muita gente brincava, nossa, mas você. Mas era verdade, era fato. Tudo bem, não deu certo. Hoje, graças a Deus, ele casou, tá bem. A nossa vida seguiu. Porém, na questão do contexto igreja, eu fui muito acolhida e cuidada pela minha igreja. Amém. E uma das coisas que meu pastor me disse foi, Isa, segue sua vida, hein? Ó, se alguém vir, ele ainda brincou, né? Porque divorciou. Minha filha me deu alguns conselhos e segue sua vida. E é o que de fato eu venho tentando fazer. Tentando não, é o que eu tenho feito, seguido a minha vida. Então, as igrejas que me recebem sabendo, mas, assim, eu repito, o que eu consolidei antes é muito forte. Amém. Fala pro pessoal, né, que quando quiser julgar alguém que pecou no passado e teve a vida restituída, é só lembrar da história de Paulo, o melhor exemplo que a gente tem. Verdade. E Pedro, né? E foi recorrência. Não vou nunca, jamais. Pois é. E é bom lembrar do exemplo de Jesus, que Jesus não pediu um relatório. Me explica. Me negou por quê? Fingiu que não me conhecia por quê? Foi com quem? Foi onde? Não. Jesus viveu o processo com Pedro lá e depois perguntou, você me ama? Eu te amo. Então você vai amar pessoas como eu tô te amando aqui. E a pastora é aberta para um novo relacionamento? Como que você Tinder! Brincadeira. Hoje sim, mas eu confesso que eu precisei de um tempo até para entender por que é que eu permiti que algumas coisas acontecessem comigo. Eu demorei para ter consciência de algumas coisas que eu não precisava, que eu não merecia. Então, como é que eu ia me envolver num novo relacionamento sem ter consciência do como foi que eu cheguei ao divórcio, sabe? Eu precisava dessa jornada. E não é uma jornada da noite para o dia. Então, hoje, realmente, não é bom que ninguém esteja só. Meus filhos me incentivam pra caramba. Ô, mãe, sai! Vai conhecer gente, eu tenho a calma. Aí, meus amigos mesmo, minha filha, bora, gente, tenha calma, vai acontecer. Gente, de verdade, eu acredito que é como está escrito. O Isaac acha a Rebeca, o Boaz encontra a Ruth, o Salmão acha a Raabe. Então, alguma coisa um dia, em algum momento vai acontecer. Eu não tenho pressa. Pastora, eu gostaria, falando sobre isso, né? Sobre divorciar e casar novamente, né? Eu vejo muita gente ainda que é contra, que aponta o dedo, falando, se divorciou, tem que ficar separado para sempre. E eu vejo essa cobrança maior ainda com as mulheres que casam novamente do que com os homens. Não, porque na Bíblia tá falando que a mulher não pode casar novamente, enfim. Eu gostaria que a senhora explicasse, né, de forma bíblica mesmo, né, do porquê que tudo bem a mulher se divorciar ou o homem se divorciar e ter um novo relacionamento, construir uma família novamente. Vamos lá. Bom, o contexto bíblico para a questão da separação vai muito da cultura judaica. Eu vou a Israel há 8 anos. E era o seguinte, se a mulher queimou o arroz, o marido, não, vai embora. Mas pera, deixa eu comprar a panela elétrica. Não tinha chance. Então, assim, eles banalizavam muito. E o que eles faziam? Não dava carta de divórcio para a mulher. Então, ela não tinha como pagar pela carta. Tinha que pedir para ele. Aí, se ele não desse a carta, ela ficava como a repudiada. E não poderia casar novamente. Aí trazem muita coisa da cultura judaica para nossa. E estabelecem isso como doutrina. E aí, daí vem essa divisão de pessoas que dizem a mesma coisa. Não, é pecado. E é fato. É uma coisa velada, mas é real. É um machismo absurdo. Tanto é que não é só assunto do divórcio. Qualquer outro assunto que envolve a mulher como um pecado, por exemplo. A gente, poxa, tem coisa que fica tão evidente, as provas contra alguns homens, as pessoas falam meia hora daquilo ali,
e acabou. Agora, a mulher constantemente tem alguém falando, tem alguém Relembrando, virando e revivendo. mexendo. Eu digo isso por mim mesmo, né? Porque quando eu penso que tô quietinha, daqui a pouco vem alguém. Aí eu tenho que dar aquela respirada. Então, na questão do divórcio, é fato, sim. Os homens, eles ficam bem tranquilinhos. E quero só dizer aqui que, né, eu não estou fazendo movimento contra os homens. Deus abençoe meus irmãos, mas é fato que a mulher sofre mais com isso. Só que no contexto bíblico, a cultura judaica era isso. A samaritana, 5 vezes casada. Jesus não disse que ela era prostituta, Jesus não disse que era crush, cliente. Jesus disse que ela foi 5 vezes casada. E o sexto não assumia. Então, ela se casou. Ela foi livre 5 vezes. Só que o sexto não assume ela pessoalmente. E aí Jesus senta para conversar com ela o quê? Você não vai colocar sua felicidade a depender de um casamento. Eu quero te tornar plena. Para quando você casar plena. Então, essa hoje é minha postura. Eu realmente não me importo. A mesma coisa que me criticaram quando, por exemplo, eu cortei o cabelo mais curto. Eu tive a agenda cancelada porque eu coloquei trança. As matérias eram que eu estava associada à feitiçaria. Então, assim, eu já tolerei tanta coisa, e tudo com base, né? Porque a Bíblia diz que o frisado do cabelo da mulher. A mesma coisa foi sobre brincos, foi sobre minha unha vermelha, a mesma coisa sobre o divórcio. Então, para mim, de verdade. Muito legalista. Aí, assim, eu não vou dizer que eu finjo demência porque eu sou saudável. Mas, assim, eu abstraio. Só reforçando aqui, né, que eu falei que tudo bem se divorciar. Gente, calma, tá? Se divorciar dependendo da situação. Tô falando que se acontecer, né, e a pessoa se acertar com Deus e construir família novamente, né? Que Deus abençoe esse novo lar. É mesmo porque, assim, casamento é feito por 2 pessoas, é acordo. Então, não tem como você permanecer casado com uma pessoa que não quer. Entendeu? E é acordo mesmo, de aprimorar, de buscar ajuda. E olha, eu vou até aproveitar para falar uma coisa. É muito comum eu receber mensagens de mulheres que ou estão num processo de divórcio ou me pedem opinião. Ah, ele faz isso comigo, o que você acha? Eu divorcio? Eu digo, não. O único momento que eu sou radical para o divórcio é a questão da violência. Não tem negócio para mim. Agredir uma vez, vai agredir de novo. Então, vai. Ah, não, mas eu vou perdoar. Perdoa, mas é para delegacia. E não dê precedentes para isso acontecer de novo. Mas eu não incentivo ninguém a divorciar. Divórcio é luto mesmo. E é um luto que não dá para descrever, porque a pessoa está ali, em movimento, sabe? É absurdo. Eu não apoio ninguém que quer divorciar. Quem me pede conselho nas redes sociais ou pessoalmente, eu quero, não me peça isso para mim. Porque cada história é única. Eu não vivo na casa de ninguém para ver os bastidores, o comportamento, a mentalidade, a educação que recebeu dos pais. Então, há tanta divergência para alguém conseguir casar e consegue vencer isso para que vivam bem, é maravilhoso. Agora, nem sempre dá certo, como é o meu caso, infelizmente. Eu queria também falar sobre perdão, né? Falar um pouco da história da senhora com o seu pai. Seu pai faleceu tem uns 6, 7 Foi em meses. fevereiro. E queria que você contasse a história toda do seu pai. Você contou um pouco, né, do que ele fazia com a sua mãe, essa questão de violência forte. Mas apesar disso, você quis perdoá-lo. Sim. Quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe fez um aniversário para mim e a gente morava, era 7, 8 anos. Foi a última casa que a gente morou. Casa mesmo. E meu pai apareceu lá. E eu me lembro até hoje, ele estava muito bêbado. Ele agarrou meu braço com muita força e me puxou querendo me levar para a padaria. E eu não quis ir. E eu me lembro que eu entrei em casa, minha mãe estava cortando um frango e eu conversei alguma coisa com a minha mãe, mas já passando mal. Meu pai voltou, trouxe uns danoninhos pra gente, deixou ali os danones e sumiu. Naquele dia, eu quase morri, eu tive febre. Porque a violência era só contra a minha mãe. Mas naquele dia ele agarrou meu braço e me puxou com muita força. E me assustou. Conforme a gente foi crescendo, mora na casa de um, mora na casa de outro. Eu tive uma situação muito delicada, com riscos na minha integridade física e muitas outras coisas que não é o momento de falar. Então, tudo eu ia associando ao meu pai. Minha mãe doente para criar 3 filhos, culpa é do meu pai. Até que, quando eu me converti aos 15 anos, eu fiz uma oração. Eu disse, quer saber, Deus, meu pai está perdoado, que agora eu sou crente.
meu pai está perdoado, aos 15. Eu não me lembro agora se foi com 20 ou 21 anos que eu engravidei do meu filho Alexandre, mas na gravidez do meu filho, no 7º mês, eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, já que eu não tive meu pai por perto, eu gostaria muito de ter o vô, desfrutando desse momento, numa quarta-feira. No domingo o telefone tocou. Era meu pai, depois de anos. Isa! E tipo assim, parecendo que me viu ontem. Tô indo para São Paulo, que ele era pernambucano. Posso ir para sua casa? Eu, pode, pai. Assim, em choque e super feliz. Recebi ele na minha casa, eu tinha um cômodo, mobiliei, decorei, fiquei feliz demais, ele veio. Na primeira semana na minha casa, eu liguei para minha mãe. Mãe, meu pai é outro homem, assim, super feliz. A minha mãe só disse assim, isso é falso. O que eu imaginei? Ela fez o trabalho todo sozinha. Meu pai aparece agora, né? Minha mãe tá com ciúmes. Só que eu fui pro culto e voltei. Quando eu voltei, aquele cheiro de cachaça em casa. Ele tinha bebido. Eu lembro que eu respirei fundo, sentei. Aí o pai dos meus filhos perguntou para ele, ô seu Judenor, por que o senhor bebia? Ah, ele bebia porque eu gostava de beber. Quando ele disse eu bebia porque eu gostava de beber, a minha criança veio para a mesa. A Isa adulta, mãe, grávida, esquece. A minha criança veio para a mesa, eu comecei a falar muita coisa para meu pai. Eu disse, eu te esperava na porta da escola, sabia? Quer dizer que é porque você gostava de beber que você destruiu minha infância, tirou de mim toda a referência de homem. Pai! E eu gritava. E ele atônito, assim, me olhando. Eu acabei, ele só olhou para mim e disse assim, eu sabia que um dia eu ia ouvir isso. A história acabou ali. Eu fui passando mal para casa de uma amiga minha, que era minha vizinha, Eliana, e no dia seguinte, meu pai foi embora. Deixou a chave no parapeito e não deu mais notícias. Voltou para Recife. Você fez isso grávida de 7 meses. 7 meses. E fui internada. Eu fiquei no hospital 2 meses. Entre sangramentos, perdendo líquido. Xande é um milagre. Mais uma para conta do meu pai. Então, assim, eu fiquei com muita raiva. Xande nasceu. Quando o Xande nasceu, ele ligou para minha avó e disse para minha avó assim, fala para Isa que eu só quero ver ela no juízo final. Aquilo doeu assim. Falei, meu Deus, meu pai tá me matando dentro dele, né? Falei, Jesus, eu não quero juízo, eu não quero condenação. Quer saber? Eu ajoelhei naquele dia e disse, ó, tudo que eu tinha que passar na minha infância, já passei. E acabou. Meu pai está perdoado. Eu libero meu pai. Ali começou o meu processo de perdoá-lo. Aproximadamente 2 anos o telefone toca. Era do Pernambuco. Pastor Elis e Augusto, que são pastores da Igreja do Brás hoje. Na época eles eram auxiliares, aí Elis me ligou para pregar lá. Aí eu falei, você me ajuda a achar meu pai? Ela ajuda. Fui procurar meu pai. Aí quando eu encontrei ele num cubículo, que não dá para chamar de casa. Dividido em 3. Em cima da cama dele um saco plástico, que era a proteção do colchão. Ratazana passando, meu pai bem esquelético. Banguelo. Bem doente. Um córrego na porta, assim, me partiu o coração. Ali eu decidi cuidar do meu pai. Troquei ele de casa, troquei os dentes dele. Eu assumi o cuidado com ele. E foi interessante, porque eu levei ele comigo na igreja nesse dia. E aí eu fiz o convite, quem quer entregar sua vida a Jesus? Aí ele nada. Quando a gente estava indo embora, ele, vem cá. Esse pessoal não fica com raiva de você, não. Eu, por quê, pai? Tu fala umas coisas que aproveitei para falar. Ó, os beberrões não herdarão reino. E aí eu falei, não, pai, ninguém pode ir contra a verdade, a não ser a favor dela. Aí ele só fez assim pro cantinho, não falou mais nada comigo. Gente, 2 anos. A minha pregação pro meu pai foi cuidar dele. 2 anos, cuidando. Eu ia para Recife, precisava resolver as coisas, eu resolvia. Ligava toda semana, até que num domingo ele me liga de manhã cedo. Isa, eu benção, pai. E ele era meio truculento para falar. O quê? Eu benção, pai. Aí ele, Deus te abençoe, minha filha. O tom da voz já era outro. Ele, ó, e é a paz do Senhor Jesus pro seu pai, viu? Aí eu, como assim? Ah, aceitei o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E desde que meu pai se converteu, a nossa história foi linda, porque ele era analfabeto. Ele aprendeu a ler com a Bíblia. E era interessante, porque ele lia soletrando. Aí quando eu ia para lá, ele, ó, minha filha, ó, Deus é C-O-C-O-R-O. Deus é socorro. Era assim, lendo. E ele amava ouvir uma música do Oséias de Paula, O Amor é Tudo, Feliz é Quem Ama. Aí ele colocava a música, ó, minha filha, escuta. Aí deitava assim e ficava cantando. Então foi genuína a conversão do meu pai. Ele serviu como diácono na Igreja Adventista, que é da onde a minha família, por parte de pai, é todo mundo.
E serviu ainda um bom tempo, até que ele teve o Parkinson e não conseguiu mais ficar em pé. Bom, resumindo, o ano passado, julho do ano passado, meu pai liga, mais uma vez, que era a quarta vez, quero morar com vocês. Como a médica tinha dito que ele teria esses momentos de pedir e desistir, teve uma das vezes que eu fui para Recife, gente, para organizar tudo para ele ir embora. Chegou lá, ele não quis. Não vou embora, não. Minha madrasta também não quis. Enfim, julho ele ligou e conversou com a minha irmã. Eu tô indo, eu quero morar com vocês. E foi mesmo para São Paulo. Ele ficou morando com a minha irmã. E eu cheguei lá um dia, durante o dia, eu precisava dar um banho nele, porque ele estava usando fralda já, e ele não deixou. E eu vi que ele estava constrangido. O pai, deixa eu cuidar do senhor. Não. Tomamos café, eu fui embora. No dia seguinte ele ligou, quero ir embora. Eu entendi que era o constrangimento. Minha irmã trabalhando, ele ficou com vergonha de eu cuidar dele. E aí ele bateu o pé, quis voltar para Recife. E voltou, julho. Dia 9 de novembro do ano passado, eu estive lá com ele, comemoramos meu aniversário, aniversário da minha tia. Ele estava muito bem, já estava bem debilitado. Mas dia 31 de janeiro desse ano, eu estava muito inquieta, com saudade dele. Falei, vou para Recife. Foi bem assim, eu vou para Recife. Chamei a agência, pedi para ver as passagens, eu fui para lá no dia 5 de fevereiro para voltar na sexta-feira, no dia 9. Dia 5 eu desembarco lá, as notícias sobre ele estavam vindo muito fragmentada, a pessoa que cuidava dele não deixava eu ver ele no vídeo mais, então eu não tinha noção do que me esperava. Eu cheguei, ele estava hospitalizado, no hospital muito horrível de Recife, muito mesmo. Cheguei de surpresa. Ele estava com a boquinha aberta, sangrando assim, bem seca, ele já não falava há dias. Um monte de mosquinha em cima dele, aquelas pequenininhas assim, e uma enfermeira bem preguiçosa sentada do lado, que era paga por mim, para ficar cuidando dele. Só que ela não esperava chegar. Aí, a hora que eu cheguei, ela no celular. E ele daquele jeito, já esquelético, com várias escaras nas costas e com a prescrição para amputar as 2 pernas. E aí eu olhei para aquela mulher, a enfermeira, e eu tive que lembrar que eu amo muito Jesus, sabe? E que Jesus ama ela também. Porque a vontade mesmo foi dar uma pisa nela, como a gente chama na Bahia, pegar ela e pôr para fora. Eu pedi, com licença, saia, que eu fui tomada por uma ira, assim. E ver meu pai naquele estado, eles não me darem informação como deveria, e ela no celular. E ele com a boca sangrando, sabe? Aí ela saiu. Eu peguei gases e fui cuidar do meu pai. Fui limpar a boca dele, fui dar água. Aquilo me arrebentou por dentro. Porque foi inevitável. Não lembrar dele forte. Ele era muito firme, ele levantava peso, ele era muito forte. Na segunda noite. Na terça-feira eu pedi para colocarem a sonda. E aí na terça de tarde eu tô arrumando a cama, ele voltou a falar. Eu vou me embora desse lugar. Aí eu, pai... Aí os outros pacientes, ele fala. Aí peguei o telefone, liguei para meus irmãos, liguei para meus filhos, para meus sobrinhos. Ele falou com todo mundo. Abençoou, bateu papo. Na terça. Na quarta-feira, a Bíblia dele chegou. Aí eu peguei a Bíblia e encostei na cabeceira perto dele. Ele disse, pai, sua Bíblia chegou, vou ler aqui uma palavra de Deus pro senhor. Aí ele virou o rosto para mim, isso aqui dele começou a tremer, de raiva. Eu, pai, por que você tá com essa cara? E ele, tremendo assim. Falei, pai, o senhor esqueceu? Ainda que o senhor andasse por um vale de sombra e morte, a promessa é que Deus está aqui. Pai, Deus está aqui. Aí ele virou o rosto assim com muita raiva. Aí ele colocou a mão para sentir as pernas. Aí eu entendi, ele realmente estava magoado com Deus. Porque ele realmente estava num estado muito difícil. Aí eu orei com ele. Falei, eu vou cantar pro senhor. Aí eu segui a mão dele e cantei o resto da tarde. Teve um momento que eu cansei e sentei. Gente, ele ficou parado olhando pro ar assim. Só que o aspecto dele já era outro. Olhando pro céu. E não parava de olhar pro céu. Eu anotei algumas coisas. Ele dormiu. Eu cantei mais uma vez para ele. Ele dormiu. Era 9 da noite. Fui embora. Quinta de manhã. Era 7 da manhã. Eu liguei para a enfermeira que estava lá. Era outra. E perguntei como tá a saturação dele. Ela, não, ele tá bem. Eu não... Chama a enfermeira-chefe. Vê para mim. Foi assim. Não, Isa, tá tudo bem. Eu disse, menina, chama a enfermeira-chefe e peça para ela olhar. Ele que eu já tô chegando. A hora que eu cheguei já tava um corre-corre. Ele sendo levado para outra ala do hospital. Para ir para morfina e para o respirador. E aí eu encontrei com a psicóloga no corredor. Eu disse, fala do meu pai para mim. Aí ela,
Isa, ele já tá num estado muito difícil, deixa eu ver ele. Ela, você não pode. Aí eu, por favor, se você entrar comigo eu posso. Porque eu fiz alguns cursos para evangelismo e sabia que ela poderia me acompanhar. E a hora que eu entrei, tinha 2 enfermeiras, uma muito bruta. Ah, nem adianta mais falar, porque isso aí já foi. Aí a outra disse, essa daí é a filha fulana. Aí eu olhei bem para ela, pedi licença, fui até o ouvido dele, pai, o senhor tá me ouvindo? Agarrei a mãozinha dele. A hora que eu segurei, ele segurou minha mão. Falei, o senhor vai ficar aqui agora, daqui a pouco eu vou voltar. Aí eu saí, sentei na calçada do hospital, conversei com a minha pastora. Ela disse, Isa, é hora de liberar seu pai. Gente, faltava ar, faltava tudo. Ela libera seu pai, ele precisa descansar. Eu falei, como é que faz isso? Faz tanto tempo que eu não perco ninguém, meu pai. Ela disse, abençoa a vida dele. Aí a gente orou junto. Eu fui para a padaria, porque era 3 horas a visita. E eu estava lá desde de manhã. Gente, eu sentei na padaria, eu fiquei parada lá, até dar quase 3 horas da tarde. Tinha 2 irmãs sentadas numa cadeira do lado. Meu telefone, apareceu uma notificação, era um pastor perguntando, minha filha, como é que você está? A minha resposta para o pastor foi essa aqui, eu estou esmagada. Aí ele me disse assim, vence mais essa etapa. Eu estava lendo, vence mais essa etapa, quando elas ficaram de pé e veio a mim. Você é Isa? Eu disse, sou. Ela, posso dar um abraço? Aí eu, pode. Aí a primeira me deu um abraço, a segunda me abraçou forte e me soltou, olhou dentro do meu olho e disse, vence mais essa etapa. Aí eu fiquei assim, até hoje eu fico tentando lembrar como foi mesmo que a gente se despediu, porque ali eu fiquei com aquilo. Vence mais essa etapa, fui para o hospital. Na hora que eu entrei para ver meu pai, eu me lembrei de algo muito difícil para mim, que foi o quê? Eu toda a vida dizia ao meu pai, te amo, pai. Te amo muito. Todo domingo que ele ligava, eu ligava, pai, te amo, te amo, te amo. Mas eu nunca tinha dito ao meu pai sobre o perdão. Gente, o que foi que fez meu pai desistir de morar com a gente? Ele não suportou ser amado numa medida que ele não conseguiu cuidar da gente. O peso da culpa não deixou meu pai desfrutar da nossa companhia nos últimos dias dele. E eu só entendi isso naquele momento. Aí eu fui no ouvido dele, disse, pai, o senhor tá me ouvindo? Ele deu uma fungadinha assim, eu disse, eu quero dizer pro senhor que eu te amo e que eu te perdoo. O senhor não tem dívida, nem comigo, nem com meus irmãos. Eu quero que o senhor descanse. E descanse redimido, perdoado. O senhor é um homem livre. Eu fui repetindo tudo isso, ele ia puxando o fôlego. Eu nunca tinha dito pro meu pai que eu tinha perdoado ele. Mesmo eu cuidando, mesmo eu provendo, eu não deixava faltar nada para ele. E mesmo quando eu perdi tudo financeiramente, eu dava um jeito de fazer o que ele precisava. Então eu não tenho dúvida de que ele sabia que eu amava ele, só que eu nunca tinha dito que ele era perdoado. E eu sei que a culpa não deixou meu pai desfrutar, porque a culpa carrega isso, sabe? Culpado não merece ser feliz. Culpado não merece dar gargalhada. Culpado não merece se dar bem em alguma área, porque é culpado. O que as pessoas dizem sobre um culpado? Ah, tá rindo. Nossa, tá seguindo. Então, isso vai sendo inserido e meu pai guardou isso dentro dele e ele não desfrutou da gente quando ele pôde. Mas eu pude dizer para ele que ele foi perdoado. Isso era 3 horas da tarde. Eu comecei a passar mal, eu não consegui ficar lá. Saí, fui para casa. Quando foi 2 da manhã, eu acabei de orar, eu quase não tenho visão, mas eu vi um caixote de necrotério. Eu nunca entrei no necrotério. Falei, ai meu Deus, eu tô demais em um hospital, eu tô vendo coisa. 2 da manhã. 3 da manhã, Jesus veio buscar meu pai. 3 horas da tarde, eu estava sepultando ele. E no sepultamento dele aconteceu algo incrível, que eu nunca imaginei viver uma pregação como eu vivi naquele dia. Porque eu preguei alguns anos sobre Débora, a ama de leite de Rebeca. E quando ela foi casar com Isaac, a Rebeca disse, eu vou com você.
E ela cuidou do Esaú, de Jacó também. Então, assim, a Débora, ama de leite, ela marcou a família por servir. E quando ela morreu, escreveram na lápide do sepulcro dela, Alon Bacute, lugar de pranto, lugar de dor. Então, quem passava no cemitério, que olhava a placa, já sabia, aqui está sepultado alguém que foi muito amado. E eu frisava isso. Escreveram na lápide do sepulcro, Alon Bacute. E no sepultamento do meu pai, me deram um palitinho para eu escrever, porque eles passam um cimento e a família escreve. É quando eu fui escrever o nome dele, eu lembrei. E sabe o que é incrível? Eu sepultei ali a rejeição, a orfandade que ainda estava em mim, a rejeição. É muito comum garotas que são criadas sem pai procurar em qualquer outro homem o que não recebeu do pai. E eu sei que eu fiz isso durante um período da minha vida. Eu queria meu pai. E eu me sujeitei a coisas que eu não merecia. E é interessante que quando eu sepultei meu pai, eu sepultei isso também. Eu enxerguei com tanta clareza que foi físico. E enquanto eu sepultava ele, eu dizia isso. Eu não tenho dívida. Acabou. Entrei no carro. Quando eu entrei no carro, meu amigo Marcos, um querido, segurou minha mão e disse assim: Isa, teu pai te amou do jeito dele. Eu lembrei. Ele ligava cobrando: oi, viu? Ó, te amo. Quando eu atravessei o divórcio, eu fui até lá para contar para ele. Ele só olhou para mim assim. Ele fez uma leitura que eu não... Meu pai era leigo, gente. Não via nada. Ele assistia só TV, o programa da igreja. Meu pai não tem noção de internet, não tinha. E ele fez uma leitura perfeita de tudo. E me acalmou de um jeito. Meu pai me amou do jeito dele. E tudo que eu posso dizer daquela semana é que deu tempo. Deu tempo de eu sepultá-lo. Deu tempo de ele não morrer abandonado, sozinho. Deu tempo de dizer para ele que ele foi muito amado e que eu queria ter feito mais, mas ele não quis. É importante a gente pensar sobre esse tempo, sabe? Jó 14, 5, 6 diz que a gente nasce com prazo. Meses, dias e anos. Quando a gente nasceu, Deus assinou um contrato com a gente, com prazo para encerrar. E com meu pai, a minha missão foi cumprida. E não é sobre o que ele merecia. É sobre honra. Eu também sou perdoada. E eu também não mereço. Eu ofertei ao meu pai o que eu recebi do Senhor. Amém. Então, minha jornada com meu pai terminou assim. Eu acho muito bonito, né, que você tenha visto a tempo que era o tempo de perdoá-lo, de cuidar dele, mesmo ele tendo feito sua mãe sofrer, não sendo o pai que era o ideal, que você queria, porque eu acho que você ficou bem com isso, né? Às vezes as pessoas têm muita resistência a liberar perdão e isso faz mais mal a elas do que a pessoa que não é perdoada. Então, é muito bom que você possa ter vivido esses dias e mostrado todo o seu amor pelo seu pai. Pois é, eu só agradeço a Deus. E a minha história com meu pai resume assim, ó. Ai, deu tempo. Então, não, é literalmente aquela canção. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. E isso é minha vida. Eu não carrego nada contra ninguém. Se eu tiver qualquer coisa contra, vamos resolver, como Jesus ensinou. Imagina carregar esse peso sobre meu paizinho. Então, graças a Deus, daqui a pouco a gente se encontra na eternidade, vou dar um cheiro nele. Eu sou muito grata, né, por Mayara, acho que também por a gente apresentar aqui o podcast, ter a oportunidade de ouvir histórias assim e ajudar outras pessoas que assistem, né, e podem se sentir impactadas. Eu podia pedir para você mandar uma mensagem para quem passa por uma situação que sabe que precisa liberar perdão, mas que a pessoa tem uma resistência, uma dificuldade, porque uma outra pessoa fez ela sofrer. Ai, eu posso falar. Bom, perdão é uma decisão. E é uma decisão todos os dias. Quando Jesus disse 70 vezes 7, ele estava falando sobre toda vez que você lembrar e toda vez que doer. Perdão não é sobre quem merece. É sobre você. Porque, na verdade, quando você perdoa, você é livre. Quando você perdoa, você tira de si esse peso.
que ninguém merece carregar. No dia que Jesus disse para o Pedro, você vai me trair, você vai me negar, ele disse nunca. Porque, na verdade, a gente não enxerga que a gente está nesse lugar de humanidade para sentir coisas ruins e tomar decisões e escolhas ruins. Por isso que Pedro afirmou, nunca, jamais. Mas no dia que ele se viu confrontado pela sua humanidade, negando Jesus, com a vergonha do pecado que ele cometeu, o interessante foi como Jesus tratou Pedro para perdoá-lo. É sobre isso que eu queria te falar. Por quê? Jesus deixa eles pescarem a noite toda sem conseguir apanhar nada e fica olhando. De manhã ele chama todo mundo para o café da manhã. Aí o pessoal senta na beira da praia, está comendo. Quem não veio? O Pedro. Desde que Jesus ressuscitou, já fazia uns 9 dias, eles não tinham conversado ainda sobre o episódio, não é? E aí Jesus mandou buscar o Pedro. Vai, traz ele aqui para mim. Por quê? Ele não estava conseguindo se perdoar. E se você não consegue perdoar você não vai conseguir perdoar ninguém. Então, olhe para você com um pouquinho mais de compaixão. Eu sou um ser humano, passivo a erros. Eu sou um ser humano que sente e que precisa aprender a lidar com o que sente. E Pedro não estava conseguindo administrar isso. E Jesus sabia. Então, Jesus fez o quê? Traz ele aqui. E teve que insistir. E ele veio. E aí, sabe o que é lindo? É que Jesus tem na mesa pão e peixe, senta com ele e serve o pão e o peixe para ele. Na cultura judaica, só se senta na mesa de quem se perdoa. Não tem deboche, não tem piada, não tem cinismo e não tem hipocrisia. Quando Jesus pega o pão e o peixe e dá na boca de Pedro, Jesus está dizendo, não tem dívida, eu te libero, eu te perdoo. Agora, sabe o que é incrível? É que no dia que o Pedro negou, tinha uma fogueira acesa. E o Lucas diz isso lá nos evangelhos. Que ele estava ali esquentando a mãozinha dele, ó, enquanto ele traía o amigo. E nesse momento, depois que Jesus ressuscita, o João diz lá no capítulo 20 ou 21, que tem uma fogueira acesa. Jesus acende uma fogueira para tratar aquele gatilho de dor de dentro do Pedro. E eu quero encerrar essa palavra dizendo uma coisa. Tem uma fogueira acesa porque a última memória do Pedro era traindo diante de uma fogueira. Mas agora, restaurando, dando um novo significado na fogueira. Jesus está dizendo para o Pedro, eu não quero que você siga a sua vida lembrando do que aconteceu de ruim. Nem do que você fez, nem do que te fizeram. Eu não quero que esses gatilhos interrompam a vida eterna ou o seu fluir de abundância aqui na terra. Então vamos resolver isso aqui agora. Então diante da fogueira Jesus cura Pedro, pergunta para ele, né, você me ama? E a partir daquela conversa Pedro está pronto para seguir, perdoado e perdoando. Então recebe essa palavra. Primeiro, se perdoe. Eu senti raiva, eu senti ódio. Pronto, agora você reconhece. Então você ore mesmo e diga, eu me perdoo. E não vou desistir de mim. E quando alguém vier fazer isso com você, você vai lembrar do valor que é ser perdoado e ofertar isso também. Eu aprendi a perdoar um pai que nunca me pediu perdão. Eu peço a Deus hoje que você aprenda a perdoar quem não reconheceu o tamanho do dano que te fez. E você olhe para a sua alma e pense nisso. Eu mereço seguir perdoando e sendo perdoado também. Amém. Amém. Foi muito impactante esse podcast hoje. Eu tava quase me perguntando, gente, como é que a Isa tá conseguindo contar isso sem chorar? Tentando! Eu quero te agradecer, Isa, por ter compartilhado, né, detalhes tão íntimos assim da sua vida. E eu espero muito que quem esteja assistindo esse podcast possa sentir Deus falando, possa correr atrás do que tiver que correr, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Dá tempo. Mas antes de finalizar, a gente tem um ping-pong pra fazer. Ai, meu Deus! Começa, Nath. Versículo favorito. Isaías, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo a condenarás. Seu personagem favorito da Bíblia não vale Jesus. É Ruth. A gente se parece muito. Livro favorito da Bíblia. O de Ruth.
Um acontecimento bíblico que você gostaria de ter presenciado? Uau! Um acontecimento bíblico que eu gostaria de ter presenciado. Ah, Jesus saindo do túmulo. Ah, Maria! Ah, que top! Um sonho. Ir pra Disney com os meus filhos. Um hobby. Ai, Seu hobby favorito? parece uma besteira, tá? Mas eu realmente gosto de andar de patins. Isa patinadora. Eu gosto. Deixa eu ver, prato favorito. Estrogonofe. De frango. Carne não gosto Seu muito, não. louvor favorito? Ai, meu Deus, eu tenho alguns, mas o que meu pai gostava de ouvir. O amor é tudo, feliz é quem ama. Para encerrar, o que você vai falar quando encontrar com Jesus? Cheguei! Me dá um cheiro aqui que eu tava agoniada a ver o rosto do senhor. Essa frase já tá ensaiada. Isa, muito obrigada pela sua vinda, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Crer. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Não deixe de curtir aqui esse vídeo, de compartilhar. Também a gente tem vários cortes dos episódios anteriores. Teremos cortes também do episódio com a Isa. Se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais. E comente aqui quem você quer ver no Pode Crer, porque a gente lê, tá? As sugestões. E Isa, quem você gostaria de ver aqui no Pode Crer? Quem eu gostaria de ver aqui no Pode Crer? Minha pastora Elaine Cardoso, ela é fera! Anotado. Beijo, Obrigada, gente. Isa. Tchau, tchau. Até o próximo.